Glória a Deus. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Nós vamos receber da palavra do Senhor nesse momento. Então, você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir junto comigo no Salmo 51. Você que tem vontade, tem desejo de memorizar a Bíblia, você pode associar esse salmo com aquela bebida que a galera gosta de tomar, meia garrafa, uma boa ideia. Vocês não sabem, é que vocês são crentes, né? Que tem aquela cachaça 51. Então você pode associar, você não bebe, mas você associa para você lembrar do texto bíblico. Nós vamos ler aqui o Salmo 51. Você que trouxe a sua Bíblia, você que não trouxe, pode acompanhar no telão. Eu vou estar lendo o Salmo inteiro, do versículo 1 ao versículo 19. Preste atenção nesse Salmo, meus irmãos. Vocês estão aqui? Amém? Então vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém. Esse aqui é o Salmo 51, escrito por aquele rei que era pastor de ovelhas. Você lembra quem é? Alguém? Ele era rei de Israel, pastor de ovelhas. Ele foi chamado, ungido por Samuel. Ele não estava na refeição com seus irmãos. Alguém arrisca um palpite? Davi. Esse é o cara que escreveu esse salmo. Mas para nós entendermos o que ele está dizendo nesse salmo, nós precisamos entender o contexto em que esse salmo foi escrito. Davi, segundo a Bíblia, é um homem segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido por Deus. Davi foi separado por Deus. Ele era rejeitado pelos seus irmãos. Ele era humilhado pelos seus irmãos. Mas Deus encontrou Davi. Inclusive há um salmo na Bíblia que diz que Deus encontrou Davi. Davi era um homem muito zeloso, um homem muito habilidoso em tudo o que ele fazia. Ele cuidava das ovelhas e não deixava nenhuma se perder. Ele vinha urso, vinha leão, ele lutava contra o urso, contra o leão, para proteger as ovelhas do seu pai. Certa vez ele foi ungido rei por Samuel. Então o rei Saul, o rei da época, era atormentado por espíritos malignos e mandou chamar alguém que tocava bem harpa para ir acalmar ele. Davi foi escolhido, porque Davi era um homem muito habilidoso em tudo o que ele fazia. Então Davi, por tocar bem a harpa, ele entra no palácio
e toca para o rei Saul, e de lá nunca mais ele se aparta. Desde esse momento, passou-se muitos anos até que um dia Davi se tornou o tão desejado, tão sonhado, o consagrado rei de Israel. E chega um momento que ele escreve esse salmo aqui. Talvez o melhor momento da vida de Davi. Davi que passou por muitas situações difíceis, teve que fugir de Saul, teve que ser humilhado pelos irmãos, derrubou Golias, um gigante que ninguém queria enfrentar. Talvez aqui, nesse momento que ele escreve esse salmo, era o melhor momento da vida de Davi. O reinado estava em paz, o reinado estava tranquilo, estava tudo indo muito bem. Ele havia conquistado Jerusalém para ser a capital de Israel. Então Israel estava protegida, Israel tinha uma capital, Israel ganhava as guerras, Israel crescia, Israel prosperava, e Davi governava toda essa nação. Só que um dia ele foi negligente. Um dia ele negligenciou, porque a Bíblia diz que na época em que os reis iam à guerra, Davi ficou no palácio. Mandou o seu capitão Joabe comandar o exército e Davi ficou no palácio. Possivelmente você já ouviu essa história. Você sabe, Davi acordou, já era tarde, olhou pela sacada do seu quarto, todo o seu império que Deus havia lhe confiado, viu uma mulher muito bonita aos olhos, mandou trazer ela, com ela se deitou, ela engravidou, mas era uma mulher casada, de um dos seus guerreiros, Urias. Então ele manda trazer Urias, tenta armar um complô para Urias se deitar com a mulher, para o filho parecer que era dele. Urias, por ser um homem reto, não aceita a proposta. Então Davi manda uma carta mandando colocar Urias na frente da batalha para Urias morrer, na qual o próprio Urias levou essa carta ao capitão da guarda. Então Urias morre, junto com ele outros soldados de Israel, e aqui está Davi, um homem segundo o coração de Deus, o rei escolhido de Israel, mas um rei que adulterou, e um rei que matou para encobrir o seu erro. Aqui, a primeira coisa que nós podemos aprender é que todo homem e toda mulher de Deus está sujeito a pecar, e está sujeito a errar. O apóstolo Paulo fala assim: aquele que pensa estar firme, cuide para que não caia. Se você está firme na palavra do Senhor, firme na caminhada com o Senhor, glória a Deus, mas cuide para que você não caia, porque nós estamos falando aqui de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, mas ele negligenciou e ele caiu. Aí teve um profeta, que eu acho que esse cara é corajoso, porque ele chegou para Davi e falou o seguinte: Davi, havia um homem, tinha muitas ovelhas, e tinha outro que só tinha uma pequena ovelha. Vindo um visitante, um viajante, hospedar-se na casa daquele que tinha muitas ovelhas, esse homem pega a ovelha daquele que só tinha uma ovelha, e mata e dá de comer ao viajante. Davi interrompe Natã e fala: esse homem tem que morrer e restituir 4 vezes mais. Aí Natã, aí que eu vejo que esse cara foi corajoso, porque ele falou: Davi, esse cara é você. Esse homem é você, porque você pegou uma mulher que não era sua, e você matou um homem justo, e você matou um homem reto. Então, Natã, o profeta, teve essa ousadia, usado por Deus, confrontou o erro, o pecado de Davi. E aqui nós chegamos na mensagem, aqui nós chegamos no Salmo 51. Esse salmo é escrito por Davi logo após o profeta ter confrontado ele pelo seu pecado. Tem muitas instruções, tem muitas lições que nós podemos tirar desse texto, mas eu separei 4 para nós vermos aqui essa noite. A primeira delas está no versículo 3, eu gostaria que você acompanhasse comigo. A primeira lição que nós podemos tirar:
daquilo que aconteceu, do Salmo 51. Está escrito assim: pois eu mesmo quem? Davi. Eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Primeira coisa que nós podemos aprender com esse salmo, é que nós devemos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados e as nossas falhas. Diferente de um outro rei que tinha vindo antes dele, o rei Saul, também foi confrontado por um profeta de Deus, Samuel. Só que a resposta de Saul foi diferente da resposta de Davi. Porque Saul falou assim: foi o povo. Mas quem era o rei era Saul. Quando Adão e Eva pecaram, eles falaram, Adão falou, foi a mulher que tu me destes. Eva falou, foi a serpente que me enganou. Sempre o ser humano incorre nos mesmos erros. Nós temos a tendência de terceirizar os nossos erros, os nossos problemas e as nossas falhas. Mas a gente está falando aqui de um homem que é segundo o coração de Deus, que cometeu algo que aos nossos olhos é algo muito grave e é algo muito sério. Mas quando confrontado pelo seu pecado, ele fala: eu pequei. Eu pequei. Que grande lição nós podemos aprender com Davi. Eu e você estamos sujeitos a erros, eu e você estamos sujeitos a falhas, mas quando você cair em si, não terceirize, não fale que foi por causa de fulano, porque alguém te machucou, porque alguém te magoou, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Seja alguém de caráter e fale: eu pequei, eu errei. Porque a primeira coisa que nós precisamos diante de Deus para ter justificação é ter reconhecimento. É você entender que você pecou, que você errou, que você é falho. Nós não podemos pensar que nós somos bons o suficiente, que nós somos bonitos, que nós somos perfeitos. Entenda-me bem, bonito no sentido de você ser o maioral, de você ser imbatível, incomparável, porque nós somos falhos, nós somos fracos. Tem até uma ilustração que um dia o meu tio me ensinou, que ele falou que Davi trabalhou com a enxada, porque a enxada puxa para si. Saul trabalhou com a pá, porque a pá você pega e joga para o outro. Que eu e você possamos sempre trabalhar com a enxada na nossa vida. Que eu e você possamos sempre trazer a responsabilidade. Ser pessoas que assumem os erros, assumem as falhas, assumem os pecados, por maiores que eles sejam. Nós precisamos ter essa coragem, porque se nós somos capazes de cometer o erro, a falha, nós também precisamos ter a coragem para admitir e falar que nós pecamos. Isso não te faz menor do que ninguém, pelo contrário, isso te faz diferente, porque a tendência da maioria é colocar o problema nos outros, porque o problema é os políticos, porque o Brasil é o país do não sei o quê, é o país do não sei o quê, mas eu e você vivemos no Brasil, e a mudança do Brasil começa na minha e na sua vida, não começa quando aquele outro, aquele lá, o político tal, o juiz tal mudar, não, eu e você. Traz para você a responsabilidade, porque a única pessoa que tem a condição de mudar você é você. Você não consegue mudar o outro, você consegue mudar você. E para isso você precisa ter coragem para admitir que você pecou, que você errou, que você é falho. Assim como Davi que falou: eu conheço, eu pequei. Foi a resposta que ele deu para Natã. Aí o segundo ponto que eu quero destacar com você, está no versículo 7, está escrito assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve eu serei. A única pessoa que pode nos perdoar é Deus, porque Deus é uma pessoa, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Deus tem a condição de nos perdoar, não só de nos perdoar, mas também de nos limpar, de nos purificar. Foi isso que Davi orou: purifica-me
lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Quando Natã confrontou Davi, ele deu essa resposta: eu pequei. E Natã respondeu: Davi, não temas, o teu pecado foi perdoado. O Deus que está aqui nessa história é o Deus que está aqui hoje. E esse Deus, Ele tem poder para perdoar pecados. Ele morreu numa cruz pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Mas aqui eu quero que você entenda algo muito importante. A diferença que há entre a justificação, que é o perdão dos pecados, e a consequência do seu erro e da sua falha. Você é perdoado dos seus erros, dos seus pecados, mas você continua a colher aquilo pelo qual você plantou. Porque Natã falou para Davi, seu pecado foi perdoado, mas ele também falou que da casa dele não se apartaria a espada, porque ele fez o que ele fez. Isso é muito importante nós entender. Pecado é tudo pecado. Não existe pecado maior, não existe pecado menor. Diante de Deus, tudo é pecado. Pecado significa errar o alvo. E Deus, Ele pode nos purificar e nos limpar do pecado. Só que a consequência do pecado, ela fica. Davi reconheceu o seu erro. Davi foi perdoado por Deus, mas a consequência do erro dele ficou. Porque a Bíblia diz assim: de Deus não se zomba. Aquilo, pois, que o homem semear, isso também colherá. Não pense você, que Deus inconsequente perdoar um homem como esse. Todos nós somos dignos do perdão de Deus, indignos do perdão de Deus. Mas se nós reconhecermos, nós nos tornamos dignos desse perdão. Porque Deus amou todos. Só que não pense porque Deus te amou, porque Deus te perdoou, você não vai colher aquilo que você está plantando. De Deus não se zomba. Aquilo, pois, que o homem semear, isso também colherá. Cedo ou tarde, a colheita, ela vem. Então, tenha muito temor, tenha muito zelo com as suas atitudes, com aquilo que você faz. Porque tudo o que nós fazemos, nós iremos colher. Deus nos perdoa, sim, mas também nós colhemos aquilo que nós plantamos. Porque tem gente hoje em dia que pode pensar, pode falar, tem até alguns que pregam que você venha do jeito que está e continue do jeito que você quiser. Porque Deus te ama, porque é a graça de Deus e não tem nenhum problema com isso. Não, de Deus não se zomba. O que planta, você colhe. Deus, Ele te perdoa se você sinceramente se arrepender. Ele te perdoa, mas Ele não te tira da consequência dos seus atos, porque todos nós temos escolhas, e assim foi com Davi. Davi foi perdoado por Deus, mas Davi colheu dentro da sua casa. Davi foi um excelente rei, um péssimo pai. A família dele é um desastre. Se nós formos ler o que aconteceu, daria outra pregação. É muito triste, tudo porque ele semeou isso. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. O coração dele era um coração que agradava a Deus. Mas mesmo assim, a semeadura continua. Não pense que por Deus te amar, por Deus te abençoar, é que Deus vai fazer vista grossa para aquilo que você tem semeado. Isso acontece para o justo e para o injusto. Para o que crê e para o que não crê. Eu acho que é um dos únicos princípios da Bíblia, que você não precisa ter fé para acontecer. Você planta, você colhe. Colocou cenoura, é cenoura, batata, é batata. Davi matou, adulterou, colheu na medida do que ele semeou. Por isso que o pecado é tudo pecado, mas a consequência é diferente. A consequência de uma mentira não é a consequência de um adultério, de um assassinato. E foi isso que Davi colheu. Mas mesmo assim, Davi foi perdoado, Davi foi justificado. E isso é o mais poderoso, porque é isso que nos torna amigos de Deus. Porque Deus, Ele não ama o pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem.
Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que morreu por nós e nos reconciliou, nos reconectou com o Pai, nessa separação em que havia entre Deus e o homem. Mais um texto eu gostaria de ler com você. Mateus 6,12. Isso aqui é a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Quantos conhecem? Conhece? Mateus 6,12. Eu vou ler aqui. Deixa eu abrir. Está aqui. É que ali não está aparecendo. Perdoa as nossas dívidas, assim como aos nossos devedores. A medida que você é perdoado por Deus, é a medida que você perdoa o próximo. Versículo desse mesmo texto, 14. Olha só, Jesus está falando aqui. Pois, se vocês perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Próximo. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Se nós não temos condição de perdoar o nosso próximo, nós também não temos a condição de sermos perdoados por Deus. Porque Deus, Ele amou a todos, e a todos que se achegam a Deus alcançam graça, favor, misericórdia e perdão. E na medida que nós recebemos o perdão de Deus, nós também precisamos estender o perdão para os outros. Não tem como você receber a palavra de Deus, você receber o perdão de Deus e você não ter a capacidade de perdoar aquele que lhe ofende. Eu não estou falando que isso é fácil, porque é muito difícil perdoar as pessoas que nos ofenderam. Mas quando nós entendemos o perdão que Deus liberou sobre a nossa vida, nós temos a condição de também perdoar aquele que nos ofenderam. Então, se você é alguém que deixa de vir na igreja porque alguém te magoou, se você é alguém que deixa de adorar a Deus porque pastor, não sei, líder, alguém te feriu, você também não vai receber o perdão de Deus. É o que a palavra de Deus está dizendo. Porque na medida que nós fomos perdoados, nós devemos perdoar. Não é líder, não é pastor que é santo. Ninguém que sobe aqui nesse púlpito é santo. A igreja é lugar de pessoas falhas que estão buscando a santificação, estão num processo de construção. O Senhor está trabalhando uma obra que Ele começou, mas ainda não terminou. A igreja é lugar que muitas vezes você vai ser ferido por pessoa que está perto de você, mas é porque as pessoas são falhas, mas nós que entendemos o amor, nós entendemos o perdão de Deus, nós também precisamos liberar o perdão para essas pessoas. Nós não podemos cair no erro de ficar preso a pessoas porque nos feriram, porque nos machucaram. Nós não podemos, porque Deus... Gente, a nossa dívida diante de Deus era muito maior do que qualquer dívida que pessoas aqui na terra possam ter conosco. Inclusive, Jesus contou uma história, eu não lembro, ele fala na medida monetária da época, mas eu vou trazer para os dias atuais. Uma pessoa devia 1 milhão para um certo credor, e ele se humilhou, não tenho como pagar, não tem de onde sair. E o credor falou, vá em paz, eu perdoo a sua dívida. Esse homem que foi perdoado, encontrou um homem que devia para ele R$1.000. Ele devia 1 milhão. E ele encontrou um homem que devia R$1.000. E esse homem também não tinha como lhe pagar. Também humilhou e suplicou. Só que esse homem que foi perdoado, ele não estendeu o perdão do qual ele recebeu. Quando o Senhor, a qual ele devia 1 milhão, soube da história, ele também executou a sentença contra esse homem. Porque nessa história Deus está acima. O perdão que Ele nos liberou é incalculável. Então nós não temos o direito de não perdoar as pessoas ao nosso redor. Porque na medida que nós fomos perdoados, nós devemos perdoar. E esse é um princípio que Jesus ensinou. É difícil ouvir glória a Deus, né? Quando você tem que entender que você tem que perdoar. Difícil ouvir aleluia. Mas é a palavra de Deus. E é essa palavra viva que liberta, que entra no íntimo, que te transforma, que opera, que é eficaz. Vocês estão aqui? Amém? Versículo 10 e versículo 11. Olha que lindo isso. Terceiro ponto.
eu esqueci que ele lá está apagado. Mas, se não... Não, é do Salmo 51. Eu vou ler aqui. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Meu Deus, que lindo isso. Davi orou isso a Deus. Davi, nós falamos no início, a posição que ele ocupava. Davi tinha um reinado que estava em jogo. Davi tinha uma posição que estava em jogo. Davi tinha bens materiais que estavam em jogo. Davi tinha subordinados que estavam em xeque nesse momento. Nesse momento, tudo o que Davi fez estava em xeque. Ele poderia perder tudo o que ele conquistou, o que ele lutou para conquistar em todos esses anos. Agora que ele estava no momento melhor do seu reinado, da sua vida, ele erra, ele peca, mas ele não ora para Deus: Senhor, não me tire o reinado. Senhor, não me tire fulano de tal. Senhor, não me tire a minha renda mensal. Senhor, não me tire do palácio. Não, não. Davi valorizou mais a presença de Deus do que as coisas. Diferente de Saul, que quando foi confrontado por Samuel, ele falou assim: beleza, Samuel, só vem comigo para o povo achar que está tudo bem. Saul se preocupou mais com a aparência. Davi se preocupou mais com aquilo que o Senhor pensava. Quem será que é eu e você? Será que eu e você somos pessoas que se preocupam com o que a gente pode perder? Ou será que eu e você somos pessoas que valorizam a presença do Senhor? Nós não precisamos cair em pecados, nós não precisamos errar para nós valorizar a presença do Espírito Santo na nossa vida, a qual deve ser maior do que qualquer coisa. Porque aqui eu vejo que Davi demonstra o porquê Deus o chama de tal maneira, o porquê Jesus Cristo é chamado filho de Davi, um rei segundo o meu coração. Jesus Cristo veio da linhagem de Davi, e Deus fez questão que fosse assim, porque Davi foi um rei que representou o coração de Deus aqui na terra. Esse rei falhou, esse rei errou, esse rei pecou, mas ele conseguiu reconhecer e ele orou: não tire de mim a tua presença, porque a presença do Senhor na nossa vida vale mais do que qualquer coisa, vale mais do que bens, vale mais do que a posição que tu ocupa, vale mais do que a autoridade que você tem, vale mais do que o salário que você tem. A coisa mais importante que nós podemos ter é o Senhor Jesus habitando dentro de nós. E Davi demonstra o seu coração nesse momento quando ele ora: não retire de mim a tua presença. Ele não estava preocupado se ele não ia ser mais rei, ele não estava preocupado se ele ia ter que voltar a cuidar de ovelha, ele estava preocupado: será que Deus vai continuar comigo? Será que Deus vai me perdoar do meu erro? Que eu e você tenhamos esse coração, porque o erro pode acontecer, a falha pode acontecer, mas que nós se preocupe com aquilo que o Senhor está pensando. Se isso nos custar coisas, bens, isso não importa, isso é de segunda importância. O mais importante é nós sermos conhecidos de Deus e a nossa vida agradar a Deus. Em Apocalipse tem a carta de Jesus às igrejas, e as igrejas Jesus está falando: contra ti tenho algumas coisas, e ali tem o relato dele para cada igreja. É porque a igreja tem o propósito de exaltar, glorificar, adorar o nome do Senhor. Então nós precisamos zelar. Quando você é convidado, qualquer coisa que você for fazer, em nome de Deus ou não, porque o teu trabalho é um lugar da presença de Deus, faça como se fosse para Deus, busque agradar a Deus, valorize a presença de Deus, não troque a presença de Deus por coisas, não troque a presença de Deus por aquilo que vai passar. Casa vai passar, carro vai passar, tudo vai passar, céu e terra vai passar, mas as minhas palavras permanecerão. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, nele não há sombra de variação. Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Meu Deus, que nosso coração seja um coração que busca agradar a Deus. Eu não sei você, mas eu acho o erro de Davi um erro muito grande. É algo assim que, se acontecesse nos nossos dias, todo mundo ia ficar de boca aberta.
é um erro grande. Eu entendo dessa forma. Mas o quebrantamento desse homem demonstra o porquê ele foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Que eu e você não caia, mas se cair, saiba que nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas misérias. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus passou por tudo que um homem e uma mulher podem passar, dor, sofrimento, tentação, em tudo foi tentado, mas não pecou. Olha a diferença de Adão, o primeiro homem. Ele tinha tudo para fazer o certo, errou. Jesus tinha tudo para pecar, todas as oportunidades, mas em nada pecou, porque era o Deus à imagem do homem. No Gênesis era o homem à imagem de Deus. Em João capítulo 1 era o Deus à imagem do homem. E Jesus venceu para que eu e você pudéssemos também vencer, não pela nossa capacidade, mas porque Ele nos ama. E aqui é o quarto ponto da mensagem, versículo 16. Não te deleitas em sacrifícios, não te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Versículo 17. Talvez esse seja o ápice desse salmo. O versículo, na minha opinião, mais lindo desse salmo. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quando você chega na presença de Deus tentando barganhar com Ele, com o seu dinheiro, com o seu poder, com a sua autoridade, com aquilo que você tem, no versículo anterior Davi fala que Deus não tem prazer nisso. Mas aqui ele fala que um coração contrito, um coração quebrantado, um coração humilhado, um coração entregue na presença de Deus, esse Deus não despreza. Se você, independente da tua história, independente da tua vida, do teu passado, se você chegar na presença de Deus com um coração contrito, um coração quebrantado, um coração entregue, Deus não vai desprezar. Porque Deus, Ele é misericordioso, Deus, Ele é justo, e ainda há tempo, ainda nós temos hoje, a razão de não sermos consumidos são as misericórdias de Deus que se renovam a cada dia. Hoje eu e você temos uma oportunidade de nos humilhar na presença de Deus. Se tem uma coisa que Davi ensina, é isso. Porque Davi foi um guerreiro que não perdeu nenhuma guerra. Então ele era um homem que sabia ser forte. Ele era um homem que sabia enfrentar a adversidade. Só que tinha um lugar que Davi era igual uma criança. Tinha um lugar que Davi se humilhava, tinha um lugar que Davi se entregava, que ele perdia, era na presença de Deus. Um homem que era forte diante das adversidades, mas que na presença de Deus ele era como uma criança. Ele se entregava, ele se humilhava. A pergunta que eu faço é por que nós, muitas vezes, nos mostramos fracos diante das situações, das adversidades, e na presença de Deus nós queremos ser resistentes, orgulhosos, altivos. Nós chegamos diante de Deus e não queremos reconhecer os erros, as falhas, sendo que quando nós chegamos de uma maneira contrita, quebrantada, humilde, Deus não despreza. Inclusive a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Imagina uma queda de braço, Deus e você. Quem será que ganha? Quem será que ganha? Eu acho que não dá nem nega na melhor de 3. Não dá nem nega. Deus resiste a quem é orgulhoso, mas Ele concede graça aos humildes. E para finalizar, eu quero ler um último texto com vocês, e nós vamos orar juntos. 2 Crônicas 7:14. Se você está inconformado com muita coisa que acontece na nossa realidade, talvez na sua igreja, na nossa igreja, talvez no Brasil, talvez em Chapecó, em Santa Catarina, talvez com o que acontece no mundo, a palavra de Deus diz assim para nós essa noite: se o meu povo, você é povo de Deus? Sim ou não? Você é povo de Deus? Então, se você que é povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus, se humilhar, orar,
buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, e curarei a sua terra. O que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Mas quando nós não podemos fazer, tem até um louvor em inglês que fala, quando nossos joelhos tocam no chão, nós tocamos o céu. Quando nós nos humilhamos, nós tocamos o Senhor. Nós alcançamos graça diante do Senhor. Porque Deus não consegue desprezar alguém que é quebrantado, alguém que é humilde na presença dEle. Que eu e você possamos aprender isso. Todos os dias, nós nos apresentar diante de Deus com um coração humilde, um coração quebrantado. Porque dessa forma Deus vai estender graça, dessa forma Deus vai estender misericórdia e vai transformar aquilo que precisa transformar, vai fazer aquilo que Ele precisa fazer. Amém? Você crê nisso? Você pode se colocar em pé?